Com 1,2 bilhões de habitantes, a África é o segundo continente mais populoso do mundo, mas em linhas gerais apresenta baixa densidade demográfica. A população se encontra majoritariamente na borda litorânea, em espécies em toda a costa ocidental, enquanto a maioria vazio demográfico estão no interior. Os principais aglomerados populacionais estão localizados na orla mediterrânea, no Baixo Nilo, no litoral do Golfo da Guiné, no sul da África do Sul e no crescimento populacional e urbano na África. Entre 2010 e 2015, a África teve um crescimento populacional de 2,55% ao ano. A maior taxa de crescimento entre as principais regiões do planeta no período, o que levou o continente a abrigar cerca de 1,2 bilhões de pessoas, ou seja, 16% da população mundial. Na segunda metade do século XXI, a África será a única grande região do planeta a apresentar significativo crescimento populacional, ultrapassando a marca de 4,3 bilhões de habitantes, ou cerca de 40% da população mundial em 2100. Além do acelerado crescimento populacional, os países africanos vêm apresentando, nas últimas décadas, índices de concentração urbana. Em 1990, 24 cidades africanas tinham mais de 1 milhão de habitantes. Em 2015, esse número dobrou. Aquele ano, a Nigéria era o país mais populoso da África, com mais de 182 milhões de habitantes. Estimula-se que chegar a 2050 com cerca de 400 milhões de habitantes. Dilemas sociais. A África subsaariana é a região mais pobre do planeta e a única que regrediu economicamente se comparada aos anos 1960. É possível detectar vários problemas nessa região, como intermináveis guerras civis, altos índices de pobreza extrema, de acordo com agências da ONU, agricultura estagnada, fome e subnutrição crônica, elevada taxa de mortalidade infantil, doenças tropicais epidêmicas e o crescimento da AIDS, a maior tragédia dos últimos 40 anos. O quadro de penúria social revela-se anualmente com os dados do IDH divulgados pelo PNUD. Os países da África ocupam as piores posições, mesmo comparados a países muito pobres de outras regiões. Em 2014, dos 44 países que faziam parte do grupo com os números do IDH mais baixos, 36 eram africanos. IDH 2014, os 10 piores países africanos. País: Mali, Moçambique, Serra Leoa, Guiné, Burkina Faso, Burundi, Chad, Eritreia, República Centro-Africana e Níger. A imagem de um homem trabalhando como se fosse em um quintal demonstra o uso de instrumentos rudimentares. É um dos fatores que influenciam na baixa produtividade da agricultura africana, que é na fotografia lavrador utilizado o arado Somenkong Lesotho de 2015. O problema da AIDS. Desde a descoberta da AIDS no ano de 1970, a África foi o continente mais assolado pela doença. O relatório de 2011 da UNAIDS apontou que dos 34 milhões de soropositivos no mundo, quase 70% encontravam-se em solo africano. É na porção austral da África subsaariana que esse quadro é mais dramático.
Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e África do Sul estão entre os países que enfrentam os maiores problemas com a doença. Em Botsuana e Zimbábue, 25% da população estava contaminada com o vírus HIV, enquanto a África do Sul tinha o maior número de infectados em todo o mundo. Quase 6 milhões, pouco mais de 10% da população de 50 milhões de habitantes. Na Zâmbia, a expectativa média de vida foi reduzida de 65 anos para 35 por causa da doença. A situação das mulheres na África. O continente africano apresenta uma imensa diversidade cultural e diferentes situações sociopolíticas. No entanto, uma triste realidade une praticamente todos os países da África: a desigualdade de condições entre mulheres e homens. Diante dessa situação, a luta das mulheres tem sido constante e, com isso, muitos avanços foram conquistados. Casamento. Em diversos países africanos, é comum que as mulheres sejam obrigadas a casar ao sair da infância, muitas vezes engravidam nos primeiros anos da adolescência, levando a ter abortos naturais e até a morrer. Com apenas 11% da população mundial, o continente possui quase 50% dos casos de morte durante a gestação. Escolaridade. Na África, a maioria das mulheres não tem acesso à educação. Em muitos países africanos, em razão da falta de recursos e por questões culturais, as famílias optam por mandar apenas os meninos à escola. Mão de obra. O trabalho das mulheres é responsável por 70% dos alimentos produzidos no continente. Apesar disso, elas possuem somente 10% de toda a renda e são donas de apenas 1% das propriedades. Em geral, trabalham 3 horas a mais do que as mulheres na Europa e nas Américas. Em muitos países africanos, mesmo sendo a mão de obra predominante no trabalho agrícola, não pode sequer tomar empréstimo bancário para financiar suas lavouras. Violência sexual. A África do Sul é considerada a capital mundial do estupro. Organizações internacionais de direitos humanos estimam que uma em 4 mulheres já tenha sido violentada. Essa situação é ainda mais grave para mulheres homossexuais, pois estão sujeitas a gangues que costumam praticar o que chamam de estupros corretivos. A violência sexual pode aumentar o número de casos de AIDS, uma epidemia que assola o país. Bom, gente, o que são recursos minerais? São substâncias inorgânicas extraídas da terra e que têm utilidade com a matéria-prima. Ah, mas como se formam os recursos minerais que a gente utiliza? Bom, a gente tem que pensar nos elementos que compõem a geosfera e a litosfera, tá? A parte sólida da Terra. Então, a Terra é um agregado de rochas dos mais variados tipos e dos mais variadas origens. A interação entre a atmosfera e a hidrosfera e até a própria biosfera ajudando a compor o mais diferente e variados tipos de rocha que a gente conhece hoje em dia no planeta. E é claro que durante a formação desse planeta a gente tem também o quê? A formação de vários elementos químicos, né, que vão começando a aparecer no planeta. Então, o ferro, o flúor, o níquel, o urânio, o potássio, e entre muitos outros que são encontrados nas rochas dos planetas. E a gente tem outro processo que é claro, que esses elementos químicos passam a fazer parte dessa composição química das rochas. Já no final a gente vai encontrar dentro dessas rochas alguns minerais, mineraloides. Eles são justamente os elementos químicos que são utilizados no dia a dia, ou natura ou processados industrialmente. Quando eu falo em mineral, eu estou pensando num corpo mais sólido, ou com características cristalinas formadas por um ou mais elementos. Então, você não vai encontrar necessariamente na natureza ferro puro, ou níquel puro, ou urânio puro. Geralmente você vai encontrar rochas que vão conter quantidade desses elementos químicos, tá? O mineraloide, a composição dele é mais heterogênea. Você vai ter ali uma mistura de vários tipos de elementos químicos. O minério, diferente do mineral, quando a gente usa o termo minério, a gente está se referindo ao aproveitamento socioeconômico, ou seja, ele pode ser aproveitado economicamente. Os primeiros contatos entre o Brasil e a África ocorreram no século XVI, com a introdução da mão de obra escravizada via tráfico negreiro, trazida das ilhas do Atlântico como São Tomé e Príncipe, Madeira, Cabo Verde e Açores.
Em decorrência da chegada de milhares de africanos escravizados ao longo de 3 séculos, o Brasil é o segundo país em número de afrodescendentes do mundo, só superado pela Nigéria. Por si só, essa informação já traduz a importância que a África tem para o país. E a gente só vive do Bolsa Família. Aí, sexta-feira, eu queria que tu me desse a resposta para um bucho de carne. Do quê? Se tu poderia me ajudar no que eu tô precisando. No que é? Até agora no que não falou o que é.